Olá, galera de todo o Brasil, futuros universitários, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez nesse encontro maravilhoso da Química com vocês, traçando aqui o mapa do que foi mais trabalhado, mais cobrado na prova da Unicamp, que foi feita agora recentemente. Na realidade, a primeira fase da Unicamp 2024. Como sempre, a Unicamp tem uma qualidade muito elevada nas suas questões, trabalha temas riquíssimos. Não é? Você resolvendo uma prova da Unicamp, parece que você está fazendo um curso à distância, um curso de pós-graduação, de tão rica que são as questões. Então, na realidade, a parte de Química ficou entre a questão 20 e a questão 25. Apesar das questões da Unicamp também serem, assim, além de contextualizadas, interdisciplinares. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer essa separação da questão 20 até a questão 25. Então, vou fazer um comentário breve aqui de cada uma delas, do que elas abordaram, né? O tema relacionado à Química e algum detalhe mais relevante da questão. Vamos iniciar com a questão 20. A questão 20 é uma questão belíssima, traz um gráfico mostrando o consumo de refrigerante por habitante, por ano também. E a gente nota no gráfico que houve uma queda até expressiva, de 2010 para 2021. E esse gráfico aborda exatamente esse consumo de refrigerante. Em 2010, a média era de 90 litros de refrigerante por pessoa por ano. Cai para algo em torno de 60 litros em 2021. Talvez pelo grau de conscientização da população em saber que o refrigerante traz muitos problemas, além de muito açúcar, não é isso? Tem outras substâncias químicas presentes que podem trazer algum tipo de agravamento de problemas de saúde, né? Alguma doença, algum tipo de problema, né? E, na realidade, essa questão pedia, além de outras coisas, para calcular o conteúdo de açúcar. E, baseando-se numa recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, você ia analisar a recomendação da OMS e fazer o cálculo da quantidade de açúcar em 2010, ao longo desses anos, até 2021. E aí, fazendo esse cálculo, você ia comparar com a recomendação da OMS e chegar a uma conclusão sobre o que ele pedia no comando da questão. Porque o comando da questão é o que decide a questão. Mas as provas da Unicamp não dá para esquecer o texto não, viu? Muitas vezes uma prova do Enem você responde só com o comando da questão. Mas nessas provas da Unicamp, o texto é importantíssimo. Nesse caso, dados que estão inseridos no texto e mais o gráfico que foi retratado aí para vocês. Uma questão muito boa, interessantíssima, belíssima, tratando de um assunto de soluções, né? Problemas do cotidiano, química do cotidiano, substâncias químicas, taxa de açúcar presente no refrigerante e por aí vai. Mas, dando continuidade, temos a questão 21, também de química, envolvendo química. Ela faz um quadro, essa daí, para mim, foi impecável. Ela traça um gráfico, vários gráficos, né, da resposta glicêmica dada pelo organismo, comparando vários tipos de adoçante. Aí você tem o ciclamato, a sacarina, você tem sucralose, estévia, você tem o xilitol, você tem o aspartame. Mas nesse caso, ele compara só 4. E chega a ser uma conclusão. Ele dá um gráfico de referência, é bem interessante, da resposta glicêmica, e compara vários tipos de adoçante para chegar a uma conclusão de qual adoçante que causou, que trouxe menos problema, não é? E na análise dos gráficos se chega à conclusão que a estévia e também o aspartame, se você não tiver fenilcetonúria, né, que é um tipo de anomalia, o aspartame também é um excelente adoçante. E pela análise desses gráficos se compara e se chega à conclusão de que a sucralose e a sacarina aumentaram muito a taxa glicêmica, ou seja, a resposta glicêmica foi muito alta, enquanto a estévia e o aspartame, a resposta foi baixa dentro do gráfico de referência. Interessante essa questão, viu? A 22 também de química trata de pKa, pH,
soluções, acidulante, refrigerante, conservantes. Na realidade, ele faz uma análise de um acidulante que é colocado no refrigerante para baixar o pH, né? Esse acidulante, ele tenta deixar o pH baixo, o pH abaixo de 3, algo em torno de 3 na realidade, ou abaixo de 3 um pouquinho, né? Entende? Que é um pH ácido. E a gente sabe que quanto menor o pKa de um ácido, maior é o seu Ka e mais forte é o ácido. Então a análise dessa questão é muito interessante também, tá certo? Lembrando que o melhor acidulante também deve ser usado, não só por ele ser muito ácido, mas ele também tem que ter o aspecto de uma pequena massa molar, ou massa molecular, porque se a massa molar ou massa molecular é pequena, o que vai acontecer? O número de mols é grande. Então você tem muitas moléculas ali naquele espaço, que aí a ação do acidulante é mais eficiente. E essa questão abordou isso, viu, também? Número de mols e a questão do que ele causa no refrigerante, do abaixamento do pH que ele provoca. Muito interessante. Temos a questão 23, que não podia deixar de fora um assunto desse, química ambiental, né? Falando sobre reciclagem, falando sobre o descarte adequado, né? Os resíduos sólidos, que a gente sabe que a química ambiental aborda vários temas. Você tem o smog fotoquímico, você tem os resíduos sólidos, você tem o lixo industrial, o lixo tecnológico, você tem a poluição atmosférica, você tem o efeito estufa na poluição atmosférica, você tem a agressão à camada de ozônio, você tem a chuva ácida, né? São temas pertinentes à química ambiental. Mas não é só analisar isso, é também achar soluções, né? Achar soluções. E aí a química dos 3 R's, lembra? A química dos 3 R's. E temos também a questão 24, que vai tratar da adsorção de CO2. Não é a absorção, é a dissorção com D, que é retenção na superfície. Aí ele diz que usa uma poliamida, um polímero fixador, né, que vai adsorver esse CO2, vai reter esse CO2 e vai exatamente retirar esse CO2. Algo parecido como se fosse um sequestrante, no caso aí. Então ele pergunta também a massa da poliamida que vai ser usada para adsorver uma certa quantidade de CO2. Uma questão também muito interessante, envolve um pouquinho de cálculo estequiométrico e uma teoriazinha que é a da adsorção do CO2 por essa poliamida, formando um complexo. Muito boa essa questão também, viu? E temos a questão 25, que é a última questão da parte relativa à química, mas como eu disse no começo, existem questões interdisciplinares, que envolvem um pouco de biologia, química, física, matemática, e aí vai. A 25 fala da avaliação de um carro, da bateria de um carro elétrico ou carro de motor a combustão interna, explosão, né? E aí ele evidencia muito bem o que essa bateria tem que ter de requisito para ser usado nesses carros, seja carro elétrico, seja carro de motor a explosão, não é? E o principal é a vida dessa bateria, o maior número de ciclos de recarga que ela pode ter. Não adianta você ter uma bateria que você só possa recarregar 2, 3 vezes. Ela tem que dar milhões de cargas durante a vida dela. Então essa questão do maior ciclo de vida da bateria é um requisito importante. Então das combinações que ele faz na questão 25, qualquer combinação daria certo. Qualquer combinação daria certo, desde que essa bateria tivesse uma vida longa. Você vê que uma bateria de marca-passo, por exemplo, ela pode durar 8 anos, é uma vida longa, né? Você vê que uma bateria de carro dura 2, 3 anos, carro à explosão. Então, quer dizer, você tem um ciclo enorme de recarga. Se bem que o carro à explosão, o que acontece? Ele mesmo recarrega a bateria. Você usa a bateria, mas ele mesmo recarrega. Se você estiver usando a bateria do seu carro, a explosão, com ele desligado, ele vai descarregar a tua bateria. Mas se tu usar a bateria do teu carro com ele ligado, você está todo tempo descarregando, recarregando, descarregando, recarregando, milhões de vezes. Isso é um ciclo. E esse foi o critério mais abordado nessa questão. Como eu disse no começo, mais uma vez, uma prova belíssima. Parabéns aí à elaboração da Unicamp. E vamos correr para a segunda fase, né? Agora, que a segunda fase já é outra realidade. São provas, são questões discursivas, questões abertas, também muitas vezes interdisciplinares, contextualizadas e por aí vai.
Tudo bem? Então espero sucesso aí de vocês, espero que vocês tenham feito uma boa prova e vamos correr para o abraço e vamos para a segunda fase. Grande abraço a todos, muita paz no coração, até a próxima. Tchau, galera!